Tá no ar o Radicalcast. Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. Hoje nós temos um papo muito legal com a Denise, que é casada com Eliezer Borges há 42 anos, mãe do Leonardo e da Letícia, avó do Samuel, do Nicolas e da Sara. Participante do Radical desde 2013, Uau. professora e pedagoga. Temos também a esposa do pastor Jorge, a Elisa. E casada com ele há 39 anos, mãe do Jorge, Vinícius, da Marcele e da Gabriele, avó do Pedro, da Isabelle, da Eloá e do Ronan, e bisavó da Helena, participante do Radical desde 2014, Elisa missionária e líder de mulheres da Igreja Edificando Vidas, além de ser intercessora de jovens e também do Ministério de Dança. Muito bem-vindas! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, também. E a gente conseguiu arrastar elas pra cá. Finalmente! Gente, vocês não sabem há quanto tempo estamos esperando por isso. Gente, é muito bom receber vocês aqui. E é legal para as pessoas conhecerem também a história de vocês. São pessoas que estiveram desde a fundação do Radical, ela desde quando o Radical mudou para outra igreja. Então a gente quer saber um pouco desses bastidores. Para começar, vamos lá. Como foi a experiência do Radical para vocês? Quem começa? Não briguem. Olha, para mim foi assim muito forte, emocionalmente falando. Porque quando eu passei pelo Radical, eu vi a minha vida. E isso mexeu muito comigo, muito, muito, muito. A área espiritual, emocional. Eu vi, é como se eu estivesse vivendo a minha vida, né? Eu estava passando por tudo aquilo que eu vinha passando. E o Radical fazendo como se fosse um teatro. E em todas as áreas que eu passava, eu me identificava demais. E o meu emocional, minha pressão subiu bastante, mas foi edificante para minha vida. E para você, Denise? Então, quando eu fui fazer o Radical, o Eliezer tinha feito um mês antes. Eliezer e Leonardo, meu filho. E ele, no dia que eu fui fazer, ele não foi. Que ele sabia que seria difícil. Que estava esperando. Que seria difícil demais para eu poder fazer, porque ali estava, assim, muitas das coisas que eu tinha medo. Né? Eu teria que superar e superar sozinha, eu e Deus. Então, foi bem difícil. Pensei em até me separar dele durante o percurso. Durante o sábado, né? Durante o sábado, mas o domingo chegou. Glória a Deus. E ele estava lá no domingo e foi bênção. Amém. Bênção sem medidas. Ai, glória Amém. a Deus. E você participou da implementação do Radical Zona Norte, Sim. né? Conta pra gente como foi participar da implementação. Então, a minha história, ela vai bater com algumas histórias, né, aqui contadas. Uma delas foi que o pastor Meirelles contou, foi que ele não gosta de destruir sonhos. Quando Eliezer e Léo vieram falar, vamos fazer, vamos... Doideira, coisa de doido, né, para implementar um trabalho desse. Mas... falei, vamos. Não pensei que chegaria onde chegou, né? Não pensei Porque é um onde projeto chegaria. muito grande, né? Era uma coisa assim. E para dizer a vocês que foi um período em que eu mais cresci. Cresci como pessoa, cresci espiritualmente. Foi no período dessa implantação. Porque nessa época, Eliezer estava desempregado, e Leonardo também. Nossa. E eu me vi trabalhando em 3 turnos. Como vocês falaram, eu sou professora. Eu trabalhava em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nossa. Quer dizer, foi acreditar num sonho deles e navegar, mergulhar junto com eles nesse sonho. Né? Então foi assim, um período de 1 ano para que até mesmo a estrutura daquele sítio chegasse onde que ele está hoje.
né? Porque quem começou lá sabe como era o sítio antes e como o sítio está agora, né? Onde que comporta, né, todo o projeto, né? Mas foi bem difícil. E tem as partes engraçadas, né? Que as reuniões eram todas lá em casa. Nossa! As reuniões eram todas lá em casa. E às vezes eu chegava, né, do trabalho, eu saía, largava no curso, que eu dava aula no curso de formação de professores, 10 horas da noite, em Nova Iguaçu. Nossa. Trabalhava em Nova Iguaçu e Campo Grande. Chegava em casa, estava lá, um grupo, né? E às vezes eu ia deitar, porque eu pegava de manhã cedo e acordava de madrugada e estava o pessoal lá. E às vezes eu acordava, o pessoal estava lá. Vocês estão aqui? Não, voltamos. Às vezes. Outras histórias vocês vão ouvir. O pastor Marcelinho deve contar também sobre essas reuniões, como eram, né? E eram muito gostosas também, né? Sim. Mas aí deve ter sido muito gostoso participar desse processo, né? Foi um processo assim, onde a gente via Deus, né? A mão de Deus ali. Ai, que lindo. Irmã Elisa, como é que foi quando o pastor Jorge assumiu? Conta a experiência pra gente também. Então, ele chegou em casa, né? Nós tínhamos participado, ele foi em junho e eu fui em agosto do mesmo ano. Né? Quando ele foi, eu fiquei meio triste, porque nós sempre estamos juntos fazendo as coisas, né? Os dois acampam, os dois sempre batizamos no mesmo dia, né? Tudo assim. Ai, que lindo! Foi. E eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, ele vai, eu não vou. Fiquei meio assim, sentida, né? Aí depois eu via ele e o pessoal conversando em casa, mas assim, em código, porque eu não tinha ido. Aí eu ouvi assim, invisível. Aí eu, invisível, gente? O que é invisível? Por quê, né? Aí ele falou, não esquenta não, vai, relaxa, vai tranquilo, abre o seu coração. E é de boa. Eu fui para saber se dava para você ir, se é uma coisa confiável, porque tem muitas, a gente sabe que tem muitas coisas que não fala de Deus, né? Não segue ali, né? Não são cristocêntricas, Isso. Né? Então ele falou, então agora você pode ir. Aí eu fiquei ainda meio relutante, né? Porque eu queria ter ido com ele. E depois que ele passou, ele sempre foi muito procurado pelo lado espiritual e conselheiro. Sim. Desde que ele passou, ele começou a fazer parte desse ministério de estar aconselhando e aconchegando os pastores, né, ajudando. E acabou vindo, né, da parte de Deus, aprove a Deus vir para o nosso ministério. E eu lembrei para ele essa semana que quando nós éramos novos convertidos, nós íamos muito ao monte. E meus filhos eram todos pequenininhos, muito pequenininhos. Vinícius tinha 2 aninhos, né? Marcele, 6 anos, tudo pequenininho. E nós fomos para uma vigília no monte. Subimos, levamos edredom, botamos as crianças debaixo do edredom e a gente ali no templo orando, pedindo a Deus. E eu lembro que uma das irmãs pedia para o pastor Jorge olhar do alto, né? Pastor, o senhor consegue dimensionar a última luzinha no fim, assim, bem longe? Aí ele falou que sim. Aí ele falou assim, pois é assim que Deus vai fazer com o senhor. Nossa. Tá? E através do radical. Na época eu pensei que fosse através da igreja, né? A igreja em si vai, mas foi através do radical, né? E hoje eu entendo que é Deus, é Deus. A gente não pode, né? A gente só tem que obedecer e fazer e buscar, né? Porque tem que ter uma busca, tem que ter um espiritual muito forte, porque o radical trabalha no espiritual. Sim. É muito sério o radical. Eu vejo dessa maneira, tá? Buscar o espiritual, buscar a Deus, tá procurando saber o que Deus quer que você faça naquele lugar, entendeu? Porque vidas vão entrar ali, talvez seja a última oportunidade, né? Eu trabalhei numa área, né, no radical, em que me pediram, né, que eu fizesse algo assim para uma pessoa e aquela pessoa ali foi realmente acolhida e ela conseguiu entender o que era o radical. Então, são estratégias muito edificantes, né? Minhas filhas vieram para Jesus, retornaram através do radical. Então, eu só tenho, sabe, assim, agradecer a Deus por ter conhecido o radical. E hoje em dia, ser o braço do meu esposo, né? Continuando. Muitas das vezes eu não posso estar no radical, né? Tem um tempo que eu não vou, acho que uns 6 meses,
porque eu estava com minha neta grávida, eu não posso deixar, todo mundo vai e ela fica sozinha. Nós temos que ter a sabedoria da família também, né? Então eu falei, você vai e eu fico. Né? E a gente trabalha assim, ele tá lá, eu tô em casa, ele tá também, né? Somos só uma carne, não é mesmo? E assim a gente tá seguindo, né? Talvez em outubro eu volte, que aí a Helena já vai e vocês vão conhecer minha bisneta. Estamos ansiosos por isso. Ela é linda. E assim, eu uso ela muito pela família. Minha família tá junto, louva a Deus, minha família tá louvando ao Senhor, carregadores de talhas igual pai. Sim, eu falo assim que é muito lindo. Ver a dedicação, ver a Marcele se dedicando, a Gabi, o Vinícius ouvindo os louvores, isso é muito bom pra gente. A gente que é mãe, ver os filhos traçando o caminho que o Senhor escolheu para nós. E eles estão ali, carregando tais, aprendendo a ser, né? Nós vamos aprendendo com o pastor. Com certeza. E às vezes, mesmo não estando lá, né, as pessoas não têm noção da dimensão, de quanta responsabilidade tem para vocês. Não vendo o rostinho de vocês lá, mas sabe que vocês estão nos bastidores em oração, resolvendo outras 1000 demandas, a Denise vindo no socorro no domingo. Como é que é administrar toda essa demanda dos bastidores, ali onde ninguém tá vendo do Radical? Então, como o Eliezer diz, nós estamos sempre no Radical, né? E existem escalas, né? Existem áreas que a gente precisa trabalhar. Quando as pessoas não veem os nossos rostos lá, é porque nós fomos escaladas em oração, às vezes em casa, né? Nós estamos em oração. E o engraçado, né? Posso assim dizer, é que nos horários específicos, acho que Deus nos acorda, né? E a gente ora, essa hora está acontecendo isso, essa hora está acontecendo isso. E é muito difícil, é muito mais difícil estar de fora que estar lá dentro trabalhando. É muito mais difícil. Mas nós precisamos servir, muitas das vezes, de apoio, né? Apoiar os nossos maridos. Eu já há 42 anos. Muito tempo. Bastante tempo. Já há 42 anos, entendendo às vezes essas loucuras, que às vezes para o outro as coisas de Deus são loucura, e às vezes a gente até acha, né? Mas vamos, que Deus vai estar conosco. E tá ali, junto, apoiando, às vezes ficando com o neto, às vezes olhando a minha mãe, que minha mãe acabou de fazer 87 anos, né? Não dá para deixar sozinha. Mas quantas vezes estou precisando disso? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar lá, né? O socorro. E às vezes é difícil chegar lá, vocês sabem disso, né? Se tempo doido, se falar assim, vai chover só em alguns lugares. Esse lugar é lá. É lá. É verdade. E existem muitas demandas na vida de muitas pessoas, né? Mulheres principalmente. A gente tem tantas coisas para lidar. E como lidar com todas essas demandas e dar conta das coisas? Porque vocês, principalmente, que estão ali com os líderes do projeto, a gente pode imaginar quantas batalhas espirituais vocês têm passado. E vocês estão ali intercedendo, não só por vocês, mas por todo o povo do Radical, que é baita povo, né? E a gente vê o pastor Jorge e o Eliezer sempre disponíveis. Às vezes coisas fora Radical, a gente tá ali e eles estão disponíveis, estão atentos à nossa dor, assim. E como dar conta de tudo isso? É difícil, né? Muitas das vezes nós não temos marido. Começando por aí, né? Mas a gente tem que entender, né? Eu não estou indo, né, no Radical, como eu falei. E eu geralmente estou em casa, eu boto muito louvor, que o louvor fala muito ao meu coração. Então, o Senhor trabalha muito na minha vida através do louvor. E eu posso estar lavando a louça ou varrendo a casa, eu começo a interceder e pedir a Deus que derrame a graça dele naquele lugar.
que vidas possam ser transformadas. Eu não estou lá, mas eu estou em casa pedindo. E o meu Deus que está lá, está no radical e sabe o que é necessário, a necessidade. Então eu peço, é isso que eu faço. Tá? O penúltimo radical, eu estava em casa, na cozinha, com louvor e botando. E eu tenho certeza que o Senhor operou tremendamente naquele lugar, porque no mesmo instante eu fui visitada dentro da minha cozinha. Nossa. E eu comecei a chorar e falar com Deus, e chorava, e dava grito. Eu falei, ai, daqui a pouco o vizinho vai achar que eu tô maluca. Mas quando pregava, ele botava uma pregação, que a pregação falava assim, meu coração, eu glorificava assim, coisa que não é de mim, mas saía. Então ali eu sentia que sim, o Espírito Santo estava ali me renovando, me atendendo e socorrendo quem precisava de socorro, porque o radical é um socorro. Sim. E às pessoas vezes saem curadas, né? último. Verdade. Às vezes é o último. Às vezes a pessoa já está desistindo. É o último. E a agenda lá em casa, né, da família, ela é feita em cima do radical. Da agenda do radical. Às vezes assim, olha, eu tenho um show, tenho um passeio, vamos... Não é radical. Então a gente tem que fazer. Quando é que é o radical? Ver a agenda. E antes ainda tinha o pós-radical e as reuniões, né? E então, não, tá batendo com a reunião, tá batendo com o pós-radical, tá batendo com não sei o quê. E a gente não pode, né, fazer naquele dia, então a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Aí no abrir mão, né, a gente fala assim, mas você tem que ter sabedoria com a família e tudo. Mas no ponto que nós estamos, a gente tem que ter sabedoria e abrir mão, porque é para o trabalho, é para Deus. Então, às vezes, é difícil, mas a gente tem que entender e abrir mão. Com certeza. Meus amigos, vocês que estão vendo o podcast aqui, vocês estão vendo as mulheres que estão por trás de todo o radical. Elas que estão desde o início orando e colocando a sua vida diante de Deus para que o projeto aconteça, né? Então, se vocês já passaram pelo projeto, pode ter certeza que essas mulheres oraram por vocês. Então, tira uma dúvida. Como é que vocês veem o papel da mulher em si, no ministério e no próprio radical, conciliando tudo isso e sendo essa base, que até vocês têm experimentado isso, né, e sendo base para que o projeto aconteça? Como temos ministrado isso? Então, olha, eu acho que a chave de tudo é a oração. Nós não conseguimos nada se nós não tivermos a direção da oração. O Senhor nos dá a direção do que fazer. E eu peço muito a Deus que eu não seja nada que impeça. Entendeu? Que todo o meu agir, que eu possa estar do lado, mesmo não estando fisicamente, mas que eu possa estar ali em oração, ajudando. Como ela falou, né? Muitas das vezes nós paramos, não fazemos ou não ímos a algum local e parente às vezes nem entende. Agora é tudo radical, mas é para Deus, então tudo é radical. Tem que ser assim. Então nós pedimos a oração. É difícil, não é fácil estar por trás, ser mulher, de líder, de coordenação. Não é fácil. Mas nós pedimos a Deus. Nós não temos também tanta sabedoria assim, mas Deus nos dá a direção. Né? O que a gente às vezes acha que não vai dar, o Senhor resolve tudo e tudo corre bem. E eu confio muito em Deus. Né? Eu acredito que o Senhor não coloca nada nas nossas mãos que não seja da vontade dEle. Se Ele colocou, é porque Ele sabe que vai adiante. Né? Ele sonhou primeiro. Né? O sonho se realizou no coração dele primeiro. Então eu acredito muito nisso. Amém. A gente tem feito através de orações, leituras, estudos, né, em que nos ajude a manter-nos de pé, né, a manter-nos de pé. Eu até digo que a gente tem trabalhado nos solos, né? A gente tem trabalhado nos solos. Nós precisamos, nós ali estamos como ou formigas ou as minhoquinhas, né, trabalhando no solo para que as raízes possam se aprofundar mais, para que a gente possa ter mais intimidade, o solo da intimidade, o solo da comunidade, né, e que possamos trabalhar para ser enraizados por Deus e assim levar outras vidas, né, a não ter raízes só na superfície, né, mas que possam ser profundas com Deus.
Nossa. E diante disso, vocês estão aí há muitos anos, o Radical tem mais de 10 anos, a Denise está há mais tempo ainda, que estava na implementação, então são muitos anos de Radical. Já bateu o desânimo em algum momento? E como superar isso? Porque às vezes as pessoas desanimam, às vezes o Radical, como vocês falaram, é um pedido de socorro, é quando você já não está aguentando mais, é quando você às vezes já até desistiu. Então, como permanecer em Deus? Bom, eu tive uma experiência quando eu perdi minha mãe, né? Quando eu perdi minha mãe, eu achei que para mim acabou tudo, tinha acabado tudo. Era como se minha raiz estivesse seca. E também teve um período também na minha vida também que eu me sentia sem força. E através de um louvor, eu fechava os olhos e eu via o Senhor me regando. E assim, o gramado de marrom passava a ficar verde. E foi dando flores. Então, eu confio que Deus, ele nos trata, né? E teve um momento que eu não queria nem ir à igreja, fiquei mesmo muito desanimada. E eu clamei a Deus e falei: Deus, eu não quero ficar assim. Eu preciso que o Senhor me cure e me sara, porque eu quero ser uma mulher de Deus e eu preciso estar de pé na tua casa. E o Senhor tem feito isso. Dia após dia, ele tem curado. O Senhor nos cura dia após dia. Não somos nenhum super-herói, né? Somos seres humanos e passamos por aflições, por angústia. Momento mesmo que a gente olha assim, ai não, agora não vai dar. E o Senhor pega na nossa mão e mostra, você vai passar por isso. E passamos. Momentos difíceis quando minhas filhas estavam afastadas. Eu cantava louvores, porque eu participava da equipe de louvor, e lembrava delas cantando comigo. Então era um momento de, sabe, muito triste, mexia muito comigo. E hoje em dia ver elas trabalhando, se dedicando, Gabi no louvor, dedicando com as meninas do louvor, ajudando. Então isso é muito gratificante. Aí você vê, vale a pena. O inimigo ele tentou, mas foi derrubado, porque o Senhor deu força e você foi avante. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e acreditar naquilo que está ali escrito. É muito bom. Entendeu? Usar a palavra como estratégia. Não está escrito aqui isso, então isso aqui. E é assim que eu tenho vivido. E a gente vê, assim, milagres acontecendo. Verdade. Entendeu? Por mais desanimada às vezes que a gente esteja, a gente vê o poder de Deus acontecendo na vida das outras pessoas, pessoas que estavam indo já desanimadas, já desacreditadas. Então, isso é um gás, né, para a gente poder ver, olha, não foi em vão, né, todo o trabalho. E assim, como você falou, a gente está desde o início e tudo. No início, a gente via, fazia o trabalho, deu certo, saiu tudo perfeito, né? Então, aí Deus vai trabalhando na gente, perfeito, né? No próximo, caiu um poste. Meu filho acabou de passar com o carro, caiu um poste, nós ficamos para trás, né? Ficamos uma madrugada esperando uma forma de chegar no sítio. Então, a partir daí, foi aquilo assim, a gente já sabe, né, o que fazer, mas é preciso ser mais dependente de Deus. Né? É só ser dependente. Quando eu fui convidada para ir, não tive essa questão, será que é isso? Né? Por que não pode contar? Né? Mas quem me convidou foi o meu cunhado, pastor Arildo, e assim eu tenho como exemplo, né, pastor Arildo e pastor Assis, que foi meu primeiro pastor. E eu falei assim, se ele está nesse negócio, então é sério. O negócio é sério, eu vou participar também. Mas assim, é fácil? Não é fácil, mas a gente tem visto, né? E é engraçado assim, como há tantos anos atrás, quando comecei a participar, quanto esse último agora, né? Eu vendo vidas ali, e eu não consegui nem ir no domingo dessa vez, mas eu queria ver e quero contato com essas pessoas que estavam ali, né, para entrar no ônibus e tudo, e eu sei que foi uma bênção para eles. Outra coisa eu aprendi também com Radical, e olha que eu sou professora, que dividir,
Dividir é dividir, mas para Deus o dividir é multiplicar. Verdade. Aprendemos com Eliezer. Dividir essa doideira, dividir é multiplicar, né? Hoje nós estamos com 2 equipes, né? Eu sou da verde. Que é pra Porque amarela e azul vai dar verde, eu sou da verde. Para quem não entendeu, temos duas equipes, né? Duas Amarela e azul. E elas são da verde, que é a mistura do amarelo com azul. A gente tá em todas, né? Nós Nós também, gente. É desse jeito. Verdade. E conta pra gente alguns desafios e algumas bênçãos de estarem na posição que vocês estão, que são esposas de líderes tão influentes e pastores. Bênçãos E são desafios. várias. Desafios também. Vantagem Fica nenhuma. alguns pra gente. Então, as bênçãos, as vidas transformadas, né? Ali no projeto, a dedicação do pastor Jorge, do Eliezer, do povo que está envolvido por trás das câmeras, né? Tem um povo ali que está envolvido e que clama pelas vidas, né? É fazendo o crachá, é fazendo as fichas, como é que se diz? Organizando, né? Então, assim, não é fácil, mas quando a gente coloca o Senhor no centro, as coisas fluem, né? Não porque somos super capazes, não, mas o Senhor diz que capacita. E é assim que Ele tem feito com cada um que está ali por trás das câmeras, né? Não é só o pastor, o coordenador, o presidente, mas tem muita gente envolvida, muitos pastores envolvidos, e nós agradecemos a Deus as estratégias que Deus dá, né? De fazer a organização ali em si, né? Os ensaios, tem tudo isso por trás, né? E os milagres que eu vejo é através dos frutos que nascem através do radical, né? A gente sabe de muitas pessoas que queriam dar fim nas suas vidas e saem dali renovadas, pessoas que estavam envolvidas com coisas, né, que saem dali outra pessoa entregando tudo aquilo e servindo a Deus. Sim. Então isso é o milagre que nós vemos, vidas que entram ali mortas e saem vivas, renovadas com o Espírito Santo e o poder de Deus que ali age, porque é Deus purinho ali. Glória a Deus. Glória a Deus. E você, Denise? O que eu posso dizer? Bênção. Né? Existem, sim, muitas histórias, né, que como eu falei, que a gente acaba vivendo, né, e vendo as bênçãos de Deus. O milagre de Deus. Eu posso até contar um milagre na minha vida, que foi o concurso que eu fiz, esperei muito tempo, né? E hoje eu sou uma concursada, funcionária. Glória né? a Deus. Trabalhando. É fácil? Não é fácil, né? Mas foi um milagre. Então, de uma hora eu conto toda a história, mas é um milagre. Sim. Milagre de Deus. E eu creio que é por essa entrega, né? Por a gente estar trabalhando, carregando talhas, né? Carregando talhas. E Deus, acho que se agrada, né? E está sempre nos ajudando, né? Colocando as coisas certas, as pessoas certas no nosso caminho. Tudo de Deus. Nada, tanto é que eu ouvi de uma doutora, de uma médica, que eu dei muita sorte. Eu fiz uma cirurgia, e a cirurgia houve um erro médico, né, com a minha corda vocal. Eu só tenho uma corda vocal. E eu sou, né, professora do município, com uma corda vocal. E a doutora falou, com muita sorte, que onde que foi pinçada a sua corda vocal, a outra vem e encosta. Eu não tenho calo, eu não tenho fenda, né? Não é sorte, nunca é sorte. Sempre foi Deus. Esse é um milagre.
Com certeza. E a gente tá vendo aqui a história de vocês e às vezes as pessoas até diminuem, olham pro pastor e falam, esposa de pastor, né? Não, existe aqui a Elisa e existe aqui a Denise. Mulheres que lidam com tantas coisas na vida de vocês, dão conta de tudo isso e estão dando suporte a esse ministério em algo que é essencial, que é o que vocês foram chamadas para fazer, né? Porque eles foram chamados para outras coisas e vocês para outras, né? E hoje vocês entendem esse chamado de vocês? Vocês se sentem diminuídas por isso? Não, eu não. Não me abala essas coisas, não. Sabe? Eu acho que cada um no seu lugar e tudo bem. Eu levo de boa. Não me sinto diminuída, não. Até mesmo porque Deus não nos olha assim. Exatamente. Né? Então a gente está aqui para fazer a obra de Deus, né? E assim, você vê milagres. Então, através do seu, né, do seu a fazer ou do que eles estão fazendo, mas o milagre vem de Deus e foi Ele que nos chamou para fazer. Né? Eu lembro um radical que eu vim para cá com a minha neta no CTI. E eu entrei aqui desesperada. Né? Eu não tinha muita expectativa para ela. E quando eu abracei meu marido, eu falei, eu vim porque eu sei que aqui Deus vai me dar vitória. Por isso que eu vim, não adianta eu estar em casa. E isso foi no sábado. E ela estava já no CTI. E o médico tinha dado, né, 48 horas, 72 horas, essas coisas assim, para ela poder entubar. Aí eu, com muito medo, eu vim. Eu vim pro radical. E isso foi no domingo, no sábado. Eu cheguei aqui sábado. Quando foi no domingo de manhã, nós tivemos a notícia que ela teve alta do CTI. Nossa, que ela tinha ido pro quarto. Né? Ela estava com 5 anos. Uma bebezinha, né? Nossa, na época era o nosso, né? Nosso chaveirinho, né? Então aquilo, assim, eu vi a mão de Deus ali agir de uma maneira tremenda. Nós entramos aqui, ela estava no CTI. No domingo, depois da revelação daquilo tudo que tem, ela tinha saído e estava de alta, tinha ido para a enfermaria. Então foi Deus, porque os médicos já tinham falado que não tinha muito o que fazer. Entendeu? Então, assim, nós somos gratas a Deus. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo. Tudo que eu tenho, que eu sou, é Deus. Eu dependo totalmente de Deus. Nossa, que lindo. Eu já me entristeci uma vez com uma fala onde uma irmã, num encontro, né, pós-radical, diz assim, a irmã é a esposa, né, do pastor Elias. Eu falei assim, então, a irmã devia acompanhar mais o pastor, estar mais presente. Aí eu falei, eu sempre estive presente. Né? Na cozinha, ver que eu tô... Eu sempre, se eu não estiver na cozinha, eu estou em oração. Né? Então, eu acho assim, importante até essa participação, né, da gente, para que outras pessoas possam saber onde nós estamos. Sim. Né? A importância do nosso papel, estando presente ou não. Ali. E entender também que por trás desse projeto sempre tem alguém orando. Porque o pastor Jorge falou aqui sobre os desafios do radical e ele falou que os maiores desafios sempre são espiritual. Ele falou até o poste caiu. Já teve dia que o ônibus quebrou. Mas os desafios espirituais são sempre maiores. E atrás deles tem pessoas orando para que o projeto aconteça. Amém. Muito bom ouvir vocês, dá vontade de continuar aqui. Só que a gente precisa encerrar e a gente sempre encerra com um combustível para a semana do pessoal. Então a gente vai pedir para cada uma falar um combustível da semana para o pessoal. Bom, eu vou falar daquilo que eu vivo. Meu combustível é dependência total de Deus. É clamar a Deus no que você acha impossível. É Deus presente em tudo. É você colocar Ele na frente de tudo. E é isso que eu deixo. Coloque Deus à frente de tudo. E seja totalmente dependente dEle. Que a vitória é certa. A vitória é certa. Glória a Deus. E eu venho falar novamente sobre raízes. Precisamos cuidar das raízes, né? Precisamos cuidar para que essas raízes sejam profundas, né? Porque até mesmo uma árvore frutífera, né, a última etapa dela é o fruto. Né? Então, ela precisa estar enraizada. Então, venha cuidar
dessas raízes, venha participar do Radical e assim a gente possa estar ajudando outras pessoas a cuidar das raízes, a se aprofundarem, tendo intimidade com Deus. Amém. Ai, que lindo, gente. Tô muito feliz com esse episódio de hoje, porque eu acho que a gente aprendeu coisas muito essenciais aqui pro nosso ministério. E aprendemos sobre raízes também. E a gente vai encerrar o episódio, mas antes, você precisa se inscrever no canal. Como assim você ainda não é inscrito no canal? Como é que pode? Se inscreva no canal para você estar atento a sempre que a gente postar conteúdos. E a gente tem visto aqui episódio atrás de episódio, onde Deus tem falado, onde existem coisas sendo liberadas aqui. Então esteja atento a todo episódio. Curte também esse episódio, comenta aí pro algoritmo entender que é relevante e passe para muitas pessoas. Ativa o sininho, dá aquele like. E qual a palavra de hoje? Enraizado. Se você assistiu até aqui, comente enraizado. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!